Olá a todos, meu nome é Beatriz Silveira, estou apresentando o seminário individual da disciplina de Estudos Temáticos em Linguística Aplicada, o estudo do léxico em sala de aula. Essa disciplina é ministrada pelo professor Aderlande. Para isso, tomarei como base o texto O Uso do Dicionário como Objeto de Estudo, da autora Irandé Antunes. Ao iniciar o texto, a autora pergunta o que é um dicionário. Após isso, ela apresenta algumas conceituações sobre esse objeto. Em alguma dessas conceituações, é possível perceber a questão do conjunto de palavras, a questão da ordem alfabética e da compilação de palavras. Já em outras, é possível perceber de maneira mais clara a questão sociocultural, algo que me chamou a atenção, que permeia as palavras contidas no dicionário. Logo, nota-se que as palavras, e por consequência os dicionários, não têm natureza estritamente linguística, mas também uma natureza sociocultural. No texto, Irandé Antunes enfoca os dicionários monolíngues no Brasil. A autora enfatiza também que a língua registra uma memória cultural nas palavras e que os dicionários possuem duas dimensões, a dimensão linguística e a dimensão sociocultural. Antunes também ressalta que somos ainda muito presos à primeira e, por isso, é importante se refletir sobre o uso de dicionários, particularmente nas escolas, o que será feito neste texto. Prosseguindo, a autora diz que as gramáticas e dicionários são itens que se complementam, porque a gramática e o léxico são registros da memória social das línguas. Mesmo assim, mesmo notando a importância do léxico e, consequentemente, do dicionário, a escola ainda não demonstra tanto interesse no estudo dos dicionários e na análise dos diferentes tipos de dicionário, respectivamente, lexicografia e metalexicografia. Ela também negligencia estudar o aspecto dos traços da memória cultural presentes nos dicionários. Prosseguindo, Antunes fala sobre as informações contidas nos dicionários e, primeiramente, ela diz que o uso atual do dicionário na sala de aula é reservado principalmente para a consulta da grafia oficial. Isso acontece porque o dicionário ainda não é visto como recurso didático a ser explorado. Em seguida, a autora fala sobre o que há em dicionários mais complexos. Entre as informações contidas nesses dicionários estão a entrada, a origem etimológica da palavra, a pronúncia, a classe de palavras ao qual o termo pertence, o gênero, a possibilidade e a forma de plural. Também apresenta a transitividade do verbo. Apresenta também as definições, os vários significados, inclusive aqueles que decorrem de uma mudança no padrão de regência e aqueles que são pertencentes a um domínio social ou uma região geográfica específica. Além disso, apresenta sinônimos, antônimos, o uso em expressões fraseológicas ou expressões idiomáticas, possibilidades de grafias diferentes, como o caso de vassoura e bassoura, e abonações de ocorrências em vários sentidos. Após isso, a autora fala sobre a tarefa de elaborar um dicionário, a qual não é simples, justamente por ser um trabalho meticuloso, o qual visa abarcar o maior número possível de informações significativas. Ela também aponta que tem ocorrido um trabalho de não linguistas ou de não lexicógrafos, os quais visam elaborar dicionários de áreas, regiões ou grupos específicos. Também é preciso apontar que há uma diversidade de tipos de dicionário e de seus públicos-alvos. Há o dicionário geral de uma língua, que é mais geral,
o dicionário de especialidade, o especializado, que geralmente corresponde a uma área específica, a um grupo específico ou uma região específica, e o dicionário escolar ou pedagógico. Para elaborar esse último tipo de dicionário, deve-se levar em conta o modo de elaborar um livro didático, observando a seleção de entradas, o conjunto das informações do verbete, o nível de linguagem e a forma gráfica. E é preciso ter em vista o público-alvo do dicionário a ser elaborado. Prosseguindo, Antunes fala sobre as funções de um dicionário. É preciso apontar que há muita utilidade das informações do dicionário para diversas pessoas, e por isso é importante tornar a consulta ao dicionário habitual na escola. Inclusive, o dicionário e sua consulta, tornando-se habitual, serve para ampliar o repertório lexical do estudante, tendo em vista os usos mais formais e públicos da língua, e tal consulta deve estar voltada ao uso das palavras nos textos orais e escritos que produzimos no cotidiano. Aponta-se também a questão de que, nos cursos de formação de professores, geralmente não se orienta os discentes sobre o potencial pedagógico do uso de dicionários. E a autora também diz que o uso de dicionários tem sido mais reconhecido nas aulas de língua estrangeira e tem sido deixado de lado ou negligenciado nas aulas de língua materna, o que pode ser explicado por alguns fatores. Entre eles, o fato de que a escola ainda não reconheceu o dicionário como instrumento didático. Em sequência, Antunes aponta alguns dos benefícios do uso sistemático do dicionário. Primeiramente, esse uso fortalece a autonomia do aluno, tendo em vista que no Brasil, os discentes costumam perguntar sempre aos docentes as suas dúvidas, o que gera uma certa relação de dependência do aluno em relação ao professor. Também é importante apontar que o uso do dicionário promove o acesso a muitas informações sobre o léxico, tendo em vista a plurissignificação que as palavras contêm. Esse uso também possibilita a identificação, por parte do aluno, dos contextos de uso de uma palavra, e que o aluno conheça expressões complexas advindas de combinações lexicais sedimentares, como o caso das expressões idiomáticas. Além disso, o uso desse objeto desenvolve a competência do aluno em exercer a variação lexical, leva-o a descobrir traços históricos e culturais de seu povo na língua e faz com que ele saiba como usar o dicionário. Fator esse, ou benefício esse, que não é menos importante. Inclusive, faz com que todos os outros sejam possíveis por meio dele. Além disso, Antunes ressalta algumas diferenças no uso do dicionário na leitura e na escrita. Na leitura, o centro dessa atividade é o leitor. Por isso, o uso do dicionário deve ocorrer depois de o leitor procurar entender os sentidos da palavra dentro do texto, a fim de confirmar ou corrigir sua hipótese. Já na escrita, o escritor, em sentido amplo, não apenas no sentido literário, já possui uma hipótese e consulta o dicionário para procurar uma palavra que se adeque ao que ele quer dizer em seu texto. Nessa atividade, o dicionário é um instrumento para a realização da escrita, e a centralidade está na pessoa que está escrevendo, ou seja, o escritor. Prosseguindo, Antunes lembra que hoje em dia existem muitos dicionários eletrônicos de fácil consulta e com links, inclusive aqueles que são versões online de dicionários antes que eram versões impressas. A autora também lembra a situação das escolas brasileiras, principalmente no ensino público. Muitas vezes, essas escolas estão em condições precárias, sem nem mesmo, por exemplo, terem a estante onde se coloca o dicionário.
E isso pode deixar os professores desesperançosos, pois não há nem mesmo instante como se vai trabalhar com o uso do dicionário. Para fornecer um pouco de esperança aos leitores que estão em contato com o seu texto e que são professores, Antunes termina com a crônica de Cecília Meirelles chamada O Livro da Solidão. Uma breve análise do capítulo e uma conclusão minha. Quando há alguns conceitos, geralmente, Irandé Antunes traz a definição destes. Há alguns conceitos sem a definição explícita no texto, o que delimita o público-alvo que terá um conhecimento prévio destes conceitos. Para complementar, o texto poderia ter trazido um exemplo de atividade escolar em que se usaria o dicionário de maneira adequada, como uma sequência didática, haja vista que a autora reitera o uso desse objeto em sala de aula. Inclusive, essa atividade seria para poder desarraigar de nós a nossa visão de que o dicionário tem apenas uma natureza linguística. Nesse sentido, é possível concluir que há uma grande necessidade de abordar esse assunto do uso de dicionários nas escolas como objeto de estudo e como recurso pedagógico nos cursos de formação de professores, especialmente letras e pedagogia, para que o dicionário passe a ser visto como recurso didático pedagógico e a ser utilizado em sua potencialidade. Agradeço a atenção de todos que assistiram. E aqui está a referência do texto utilizado, caso queiram se aprofundar no assunto. Muito obrigada!